Gente, muito bem-vindos ao meu canal, muito bem-vindos à minha casa. Nesse canal, como você já deve ter desconfiado, nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito atual, chamado adoção. A ideia desse canal surgiu pouco tempo atrás, quando eu estava olhando pela internet, procurando vídeos sobre adoção em português e eu não achei muitos. E eu achei que seria legal a gente falar abertamente sobre adoção. Debati muito comigo mesma e com o meu marido sobre que tipo de informação nossa a gente quer colocar nesse canal. Então, como adoção é um assunto que a gente tem vivido agora há alguns anos bem intensamente e como a gente achou muito conteúdo na internet, mas principalmente em inglês, infelizmente, e quase nada em português, nós resolvemos criar esse canal e falar sobre o dia a dia da espera, sobre o processo de adoção, sobre perguntas frequentes, sobre mitos, sobre expectativas, sobre a espera, enfim, sobre tudo que a gente quiser falar sobre adoção. E a ideia desses vídeos surgiu do desejo de poder compartilhar, de poder aprender com a experiência de outras pessoas, enfim, fazer contatos com pessoas que estão passando pelo mesmo processo que a gente, ou por um processo parecido, e compartilhar experiências. Então vamos lá. Eu vou começar rapidinho passando pela nossa história, pelo nosso processo, explicar onde que a gente está no processo da adoção e é isso aí. Então, como eu disse, eu sou a Carol, meu marido é o Daniel, nós estamos casados há 9 anos e meio e nós estamos tentando ter filhos faz aproximadamente 8 anos e meio. No começo, antes mesmo de nós casarmos, a gente tinha vontade de ter filhos, a gente sempre gostou de criança e tudo mais, mas não era um plano muito concreto. A gente pensava, quem sabe daqui a alguns anos, depois que a gente aproveitar bem a vida de casal, a gente vai ter filhos. O engraçado foi que no dia seguinte ao nosso casamento, exatamente um dia depois, parece que um botãozinho ligou dentro de mim que me dizia: você quer ser mãe, você quer engravidar. E era tudo o que eu queria. A partir daquele dia, do dia 1 do nosso casamento, eu tinha um desejo muito forte, muito grande de engravidar e ser mãe. Como nós éramos muito novos, nós casamos eu tinha 21, tinha acabado de fazer 21 e ele tinha 22, e nós não estávamos assim na melhor das condições financeiras também, nós decidimos esperar um pouquinho para tentar engravidar. Nós esperamos mais ou menos um ano e começamos a tentar engravidar. Depois que já tinham passado alguns meses, quase um ano, e nada tinha acontecido, nós começamos a desconfiar que a gente tinha algum tipo de problema para engravidar. Então nós começamos a fazer consultas, a fazer exames, a consultar especialistas, inclusive, de fertilidade, e nós descobrimos que eu tinha endometriose e o meu marido tinha varicoceles. Então eu passei por uma cirurgia para tirar a endometriose, tiraram também alguns cistos do meu ovário esquerdo e o meu marido passou por uma cirurgia de varicoceles. Depois dessas cirurgias, que foram relativamente próximas uma à outra, a gente voltou a tentar engravidar e mesmo assim nada acontecia. Nós ficamos muitos anos assim. Quase esqueci de contar. Bem no começo dessa tentativa de engravidar, uma amiga me falou sobre o método de medição de temperatura basal. Não sei se vocês já ouviram. É um método que permite que você... qual a palavra? Não é que você vai controlar o seu ciclo, mas permite que você acompanhe o seu ciclo, podendo saber em qual período do ciclo a mulher se encontra, se é no período fértil ou não fértil, enfim, o que facilita a gravidez. Nesses anos de tentativa, a gente
eu acordava todo dia de manhã, a primeira coisa que eu fazia antes de mexer na cama era pegar o termômetro, colocar na boca, medir a temperatura basal, aí eu colocava todas as informações do dia num aplicativo que eu tinha lá. Isso foi o meu ritual por muito tempo. Eu não sei honestamente dizer hoje em dia se isso foi. Não, eu sei dizer, não foi bom. Para mim, pessoalmente, não foi bom porque eu não conseguia desligar. Mas eu não conseguia desligar. Todo mundo me falando: desliga, desliga, relaxa que acontece. Aí você olha para eles com aquela cara de valeu pela dica, não tinha pensado nisso antes. Enfim, nós tentamos por muito tempo, nós fizemos, passamos por cirurgias, nós fizemos exames e exames, eu tomei muita vitamina, eu tomava, sei lá, eu fiz um monte de maracutaia, enfim, para tentar engravidar. Eu pesquisava qual a melhor posição, qual a melhor hora do dia, qual o melhor intervalo entre uma relação e outra, quais comidas eu posso e quais comidas eu não posso comer. Muito além do que todo mundo sabe que café ou sei lá o que não é bom, mas eu pesquisava assim, que tipos de comida podem ajudar a pessoa a engravidar. Não sei, deve ser tudo balela, mas enfim, eu tava desesperada para engravidar, meu marido também queria muito que a gente engravidasse, e a gente passou muitos anos agoniantes tentando engravidar, e nunca engravidamos. É, Isso aconteceu por cerca de 4 anos e meio, isso. Nesse meio tempo, depois de 3 anos de casados, 3 anos e meio, nós nos mudamos para a Suíça, nós não moramos no Brasil. Então a gente continuou esse tratamento todo aqui na Suíça com médicos daqui e tudo mais, e mesmo assim não deu certo. O engraçado é que nós dois sempre dizíamos, desde antes da gente casar, a gente falava: se um dia nós tivermos problema para engravidar, dificuldade para engravidar, nós não gostaríamos de gastar dinheiro, investir dinheiro e tempo e energia em um tratamento, mas sim em uma criança que já existe, que já precisa de família e que tá, enfim. Então nós desde sempre falávamos, nós queremos adotar. E nós também falávamos com frequência sobre a possibilidade de adotar, mesmo tendo filhos biológicos. Então, depois de 4 anos e meio de casado, é isso? Não, desculpa, 5 anos e meio de casado. 1 ano sem tentar, 4 anos e meio tentando, nós resolvemos o seguinte: já que a gente sempre falou de adoção, e já que tá demorando tanto pra gente engravidar, que tal a gente inverter? Porque a gente sempre fala de engravidar, ter filhos e depois adotar. Então vamos inverter, vamos ter primeiro filhos por adoção e depois a gente tenta de novo um dia, se tiver vontade, tenta engravidar. Então a gente começou em fevereiro, se eu não me engano, de 2012, nós começamos o nosso processo de adoção.